Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia, compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema Deus não nos chamou para a covardia. Mas eu quero ler com vocês Apocalipse, capítulo 21, o versículo 8, que está escrito assim: Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Aqui no capítulo 21 de Apocalipse, amados, nós vemos a visão de João a respeito dos novos céus e da nova terra. E aí ele vê e ele ouve Jesus falando, né? Ele diz assim: aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E ali no versículo 6 e 7 está escrito assim: Disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. E o vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. E aí vem o versículo 8, que é o que nós lemos. Uma classe de pessoas que não vai herdar, não tem parte na vida eterna com Deus, ou seja, vai ser lançado no lago de fogo que arde com enxofre. E essas pessoas são os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. Amados, Deus sempre dá, sempre, dá a oportunidade e a chance para todos os homens reconhecerem os seus pecados e se renderem a Cristo Jesus e reconhecerem que eles precisam de um Senhor e de um Salvador. E Deus sempre fez isso, né? Por isso que a vida com Deus é uma vida pela fé. É uma fé em Deus, é uma fé em Cristo Jesus, né? Depois da obra consumada de Cristo Jesus, nós vivemos pela fé naquilo que Jesus Cristo fez, trazendo perdão para todos os nossos pecados, justificação para todo aquele que se rende a Deus. Ou seja, o Senhor sempre nos dá a oportunidade, mas aquelas pessoas que insistem em rejeitar a Deus, infelizmente eles não vão herdar a vida eterna. E aqui nós vemos vários, né? Os covardes, os incrédulos, os depravados. E aí, talvez quando nós lemos incrédulos, depravados, assassinos, né? Tudo bem. Mas aí, os covardes, né? Tem outra versão que diz os tímidos, ainda outra, os medrosos, não herdarão a vida eterna com Deus. Pelo contrário, serão lançados no lago de fogo que arde com enxofre. Tímido, né? É covarde, às vezes fala em outras versões tímido, não é tímido aquela pessoa introspectiva, que é mais quieta, não é nesse sentido, amados. Covarde, e é sobre isso que eu quero compartilhar o devocional com os irmãos, falar um pouquinho sobre a covardia. O que a Bíblia traz como conceito de covardia para nós entendermos o porquê que os covardes não vão herdar a vida eterna. Tem um texto de Tiago, capítulo 4, versículo 17, que eu creio que ele exemplifique muito bem o que significa a covardia. Lá em Tiago 4,17 fala assim, que quem sabe que deve fazer o bem e não faz, este comete pecado. Eu acho que essa é a covardia, esse é o princípio, o significado de covardia. Você saber o que é certo e você não fazer. Por quê? Por vários motivos, né? Por N motivos. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero trazer 3 características dos covardes. Amados, Deus não quer que haja covardia em nós. Antes de falar dessas 3 características, vou falar um pouquinho sobre quando o apóstolo Paulo escreve a segunda carta para Timóteo. Timóteo estava enfrentando um momento extremamente difícil, desafiador. Ele era um jovem pastor na igreja de Éfeso e o Império Romano começou uma perseguição debaixo do imperador Nero, uma perseguição profunda contra os cristãos.
E Timóteo começou a ver os fiéis, os seus irmãos em Cristo, muitos retrocederem, muitos abandonarem a fé, ou seja, serem covardes. E aí o apóstolo Paulo escreve para Timóteo e diz assim: Deus não nos deu um espírito de covardia, mas nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Ou seja, Paulo está ali encorajando Timóteo. Ei, Timóteo, é interessante o texto, se você for ler, depois você lê lá na sua Bíblia, 2 Timóteo, no capítulo 1, ele começa a lembrar: ei, lembra da fé da sua mãe, que primeiro habitou na sua avó, e eu sei que habita em você. E aí ele vai concluir dizendo: Deus não nos deu um espírito de covardia, ou seja, você não vai retroceder, Timóteo. Você não vai voltar atrás, você tem uma fé genuína. Você não vai voltar atrás. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia. Deus nos deu um espírito de poder, de ousadia. E você vai avançar por meio do Espírito Santo que vive em você. Mas essa é a vida que Deus tem para nós, uma vida de ousadia, na qual o Espírito Santo de Deus nos capacita, nos fortalece para que a gente enfrente o que for necessário, mas que a gente nunca retroceda em nossa fé, sabendo o que devemos viver, o que devemos fazer e de repente, por covardia, damos um passo atrás. Não, essa não é a vida que Deus tem para nós. Deus não nos chamou para a covardia. Os covardes não vão herdar a vida eterna. E aí eu quero falar sobre 3 características dos covardes. Primeiro, para nós analisarmos um pouco, amados, e não permitirmos que a covardia inunde o nosso coração e a nossa vida. Então é uma palavra de alerta. Por quê? Porque nós não queremos ser dominados pela covardia. Porque assim como o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, Deus não nos deu um espírito covarde. Deus não nos deu um espírito medroso, mas Deus nos deu um espírito ousado, poderoso. E nós podemos viver por meio do espírito que o Senhor nos deu. Então, 3 características dos covardes para nós analisarmos se em algum aspecto da nossa vida nós temos deixado isso acontecer e aí nós precisamos nos livrar disso. Precisamos nos livrar disso porque os covardes não têm parte com Deus, os covardes não herdam o reino de Deus. E por que não herdam o reino de Deus, amados? Porque são pessoas que retrocedem, são pessoas que não permanecem na fé, na genuína fé. Então, a primeira característica é que os covardes, eles abrem concessões para não perderem contatos, benefícios, privilégios. O que significa isso? Por exemplo, quem está ali dominado pela covardia, talvez ele não adultere, não roube, não mate, mas ele encobre ou então se torna conivente com alguém que faz isso. Por quê? Porque ele tem medo, porque ele tem receio, porque, não posso me envolver, me meter na vida dessa pessoa, não. E fica ali encobrindo. Outra atitude, né, da covardia, que é ali abrindo concessões. Normalmente, quem é dominado pela covardia, ele acaba se detendo na roda dos escarnecedores, o que a Bíblia diz que nós não devemos fazer. Não se detenha na roda dos escarnecedores. E muitas vezes quem está dominado pela covardia se detém. Tem ali uma roda de pessoas no ambiente de trabalho, em casa, na família, às vezes até mesmo na igreja, né? Nós temos visto muito disso, infelizmente. Pessoas ali falando coisas que não devem, palavras torpes, imoralidade, ou então falando mal uns dos outros. A roda dos escarnecedores. E aquela pessoa que está dominada pela covardia, ela fica ali, ela não consegue sair, ela não consegue dizer não, ela não consegue se afastar. Por quê? Porque tem medo de perder o prestígio das pessoas, medo de perder os privilégios com aquelas pessoas, medo de se isolar e ficar sozinho. O mundo tá assim mesmo hoje, daí eu vou perder todos os amigos, vou ficar sozinho, não vou ter ninguém, né, para conversar. Amados, é melhor ficar sozinho do que ficar na roda dos escarnecedores. Então, essa é uma das características de quem está sendo dominado pela covardia. Abre concessões. Por quê? Porque não quer perder benefício, não quer perder privilégio, não quer perder contato.
Outra característica é que quem está dominado pela covardia abraça o orgulho e o controle como estilo de vida. Por quê? Porque tem medo dos seus pecados serem trazidos à luz. Normalmente as pessoas que têm problema com pecado oculto, elas acabam abraçando, porque isso é uma das características da covardia, né, amados? Você não assumir as suas responsabilidades, você não assumir, pequei, errei, pequei contra o Senhor, me arrependo. Sabe, quem é ousado e corajoso no Senhor, assume os seus erros, assume as suas responsabilidades. Agora, quem está dominado pela covardia, tem medo que os seus pecados sejam trazidos à luz. E aí eles começam a abraçar um estilo de vida fundamentado no orgulho e no controle. Por quê? Porque se eles perderem o controle, eles podem ter toda a sua vida exposta, né? Se eles perderem o domínio, eles podem ter a vida exposta. Isso nós temos visto muito, né, amados? Quantos líderes têm caído nessa cilada, nessa armadilha? Dominados pela covardia, porque não querem assumir os seus erros, os seus pecados, vão encobrindo, encobrindo, encobrindo e de repente estão vivendo uma vida completamente tortuosa. Normalmente essas pessoas têm um aspecto de soberba, de orgulho, porque abraçaram esse estilo de vida, por quê? Porque na verdade estão dominados pela covardia, são covardes, estão sendo covardes, não assumem os seus erros diante de Deus. Um exemplo bíblico disso, e nós podemos ver um contraste nítido, claro, é quando nós vemos a história de Saul e a história de Davi. Saul, quando foi confrontado, quando errou, ele não admitiu que errou. Não, mas eu fiz o que o Senhor mandou. Não, você não fez o que o Senhor mandou. Ele tentou arrumar desculpas. Davi, em contrapartida, quando foi confrontado pelo profeta Natã, o que ele falou? Eu pequei contra o Senhor. Ou seja, foi confrontado, reconheceu na hora o seu erro. Eu pequei contra o Senhor. Já o rei Saul não. Por isso, o rei Saul foi destituído e não teve o seu trono para sempre, né? Pelo contrário, o trono do rei Saul foi entregue para quem? Para Davi. E isso é um exemplo bíblico, amados. Quando nós lemos ali, nós podemos ver porque estava dominado pela covardia. Não teve coragem de assumir os seus erros. Porque isso tudo envolve orgulho, né? Envolve soberba. Então, covardia, orgulho, soberba estão entrelaçados. A terceira característica que eu quero falar dos covardes, eles priorizam a aprovação dos homens diante da aprovação de Deus, ou seja, eles preferem ter a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. E amados, isso tem muito a ver, às vezes a gente pensa nisso e fica assim, não, mas eu não tenho isso na minha vida, né? Pessoas, por exemplo, que tiveram uma vida que enfrentaram muita rejeição, que tiveram muitos traumas com rejeição, traição, muitas vezes eles acabam tendo a necessidade da aprovação de pessoas, porque já foram rejeitados tantas e tantas vezes. Eles desenvolvem essa necessidade da aprovação das pessoas, e por essa necessidade de ter a aprovação, seja de um cônjuge, seja de algum familiar, seja de algum irmão em Cristo, seja aprovação de amigos, aprovação lá no ambiente de trabalho, a pessoa tem a necessidade de aprovação e muitas vezes ela deixa de fazer a vontade de Deus e começa a fazer a vontade dos homens. Ou seja, se torna covarde. Amados, isso é muito sério. Eu acho que nós precisamos pensar nisso e trazer esses conceitos para a nossa vida e nós analisarmos, será que eu estou dando lugar em algum aspecto, em alguma área da minha vida para covardia dominar as minhas emoções, dominar as minhas escolhas? Sabe? Se nós estivermos fazendo isso, que nós possamos fazer
Assim como o rei Davi. Se hoje o Senhor nos confrontar dizendo, tá vendo essa área aqui, filha, tá vendo essa área aqui, filho, você tem agido com covardia, você tem sido covarde. Sabe, que eu e você possamos, Senhor, pequei contra o Senhor e não quero mais viver assim, não. O Senhor não me deu um espírito de covardia, o Senhor me deu um espírito de poder, de amor, de equilíbrio, e é por meio do seu espírito que eu quero viver. Me ajuda, me ajuda, me ajuda a viver por meio da tua graça, do teu poder, da tua capacitação. Sabe, amados, que eu e você nós possamos nos render mesmo a Deus, trazer esses conceitos que muitas vezes quando nós ouvimos conceitos assim, nós temos um péssimo hábito, né, de pensar, ah, o irmão fulano de tal enfrenta isso, ele é meio covarde, ah, o fulano também, mas a gente não aplica para nossa vida, né? E Deus quer que nós apliquemos primeiramente para a nossa vida, que nós possamos olhar para nós. Certo? Tem alguma área da minha vida que eu tenho sido covarde? Como eu mencionei no início do áudio, amados, o conceito de covardia é saber que devemos fazer o bem, mas não fazemos. Saber que devemos agir de uma forma diante de uma circunstância e não fazemos. Seja por receio dos homens, seja por querer a aprovação das pessoas, seja por querer esconder pecados que aconteceram. É mais fácil deixar trazer a luz, é mais fácil deixar Deus curar, Deus limpar, Deus libertar, Deus tratar. É mais fácil, amados. Por quê? Porque quando nós tentamos viver assim, dessa forma, nós acabamos sendo dominados por um estilo de vida, né? Porque quando a Bíblia fala que os covardes, né? Quando, o versículo que nós lemos, os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, eles não têm a vida eterna, não é que uma pessoa que em algum momento viveu debaixo de covardia, ele não vai ser salvo. Não é isso. Abraçou como estilo de vida. Não é, um assassino. O apóstolo Paulo foi assassino, ele matou pessoas, matou cristãos. Mas quem foi o apóstolo Paulo? Está o quê? Salvo. Mas por quê? Porque houve o quê? Aquela vida não se tornou um estilo de vida para sempre. Não, ele reconheceu o erro dele, ele se arrependeu, ele se rendeu a Jesus. Então, esse versículo 8 de Apocalipse 21 que nós lemos, amados, fala sobre um estilo de vida. Então, quem leva um estilo de vida covarde, sabendo que tem que fazer o bem e não faz, esse não tem a vida eterna. Quem leva um estilo de vida incrédulo, ou seja, decide não crer, não se rende a Deus de forma alguma, é como estilo de vida, esse não tem como herdar a vida eterna. Quem leva um estilo de vida depravado, cometendo imoralidade, esse não tem como herdar a vida eterna, porque abraçou um estilo de vida que não é o estilo de vida da fé. Então, como nós estamos tratando hoje sobre covardia, a covardia é contra a fé. Por que a covardia é contra a fé? O conceito que eu já falei para os irmãos. Porque quem sabe que tem que fazer o bem, quem sabe que tem que agir de uma forma específica e não age, ele está sendo covarde. Está abraçando um estilo de vida de covardia. Então, que eu e você, amados, nós possamos deixar Deus lidar com todas as áreas da nossa vida, lidar com todo o nosso coração. Se tem algum aspecto da sua vida que você percebeu, eu acho que aqui eu tô sendo covarde. Eu sei que eu preciso agir diferente, talvez você está abrindo concessão, talvez você está lá na roda dos escarnecedores e não consegue dizer não. Peça ajuda ao Senhor. O Senhor é aquele que nos fortalece. O Espírito Santo é aquele que nos socorre, que nos ajuda. Sabe quando a gente diz, Senhor, tô pecando nessa área aqui. Senhor, eu tô sendo covarde aqui, eu não quero mais agir assim. Me ajuda, me socorre, por favor, me fortalece. Amados, o Senhor está sempre de braços abertos para nos socorrer, para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos tirar daquele estilo de vida. Sabe, que eu e você possamos entender esses conceitos bíblicos, de ensinamentos bíblicos e aplicarmos na nossa vida todos os dias. Tem muitas pessoas que começam a abraçar um estilo de vida de covardia, mas começa aos poucos.
E quando vê, a pessoa tá imersa, a vida dela tá daquele jeito. Ela tá encobrindo o pecado, ela tá abrindo concessão, ela tá priorizando a aprovação dos homens. Por quê? Porque abraçou a covardia como estilo de vida, não consegue ter uma vida livre e limpa diante de Deus. Sabe, um coração que se rende, um coração que reconhece, um coração que admite, que assume as responsabilidades. É diante de Deus, amados, que nós precisamos viver assim. É o exemplo que eu dei sobre Saul e sobre Davi. Saul foi confrontado e ele não admitiu. Pelo contrário, não, mas eu fiz a vontade de Deus. Não, não é bem assim. Tentou arrumar desculpas. E já Davi, quando foi confrontado, eu pequei contra o Senhor. Então, que eu e você, nós possamos agir assim, amados, assim como Davi agiu, reconhecendo, admitindo, não cedendo a um estilo de vida covarde, porque os covardes não têm vida eterna, não receberão a vida eterna, não participarão da herança no reino de Deus. Que eu e você possamos compreender isso, não trazer essa palavra para gerar medo em nós, porque Deus não nos deu um espírito de medo, né? Nós não precisamos ter medo, pelo contrário, nós temos livre acesso a Deus por meio de Jesus Cristo, que nos abriu um novo e vivo caminho, e nós podemos, diante de Deus, sermos completamente transparentes. Nós podemos abrir mesmo o nosso coração a Deus, reconhecer, admitir todas as coisas e dizer: Senhor, trabalha em mim, limpa, cura, liberta, leva embora. Não quero ter um estilo de vida covarde, que vai abrindo concessão, que vai abraçando o orgulho, o controle por causa do medo, que vai querendo a aprovação das pessoas e acaba deixando o Senhor de lado. Não, não quero viver assim. Quero viver uma vida ousada no Senhor, corajosa no Senhor, para fazer o que é certo, sabendo que o que é certo e fazer, cumprir, obedecer. Sabe, amados? Não é porque, né, tem muita gente que tem dificuldade com essas mensagens, pessoas que ouvem a mensagem da graça, e algumas pessoas me ouvem, né, e dizem assim: poxa, você prega a graça, maravilhoso, e daí quando vem uma palavra assim de confronto, para nos confrontar, tem pessoas que não conseguem conciliar, né? Mas, amados, a graça é isso, é a graça, ela nos ensina, ela nos fortalece, ela nos capacita, ela nos exorta, ela mostra o caminho. Isso é viver debaixo da graça. E é tão maravilhoso, amados, nós entendermos esses conceitos e esses princípios para nós aplicarmos na nossa vida, sabendo o quê? Que estamos debaixo da graça. A graça não é uma autorização para nós continuarmos vivendo debaixo do pecado. A graça é uma capacitação para nós sermos livres do governo e do domínio do pecado. E a covardia nós já vimos, é um pecado. Por quê? Porque ela nos afasta de fazer a vontade de Deus. Quando somos governados pela covardia, ao invés de fazermos a vontade de Deus, nós fazemos a vontade dos homens. Muitas vezes a nossa própria e muitas vezes a vontade das outras pessoas. Então, que eu e você sejamos livres da covardia, em nome de Jesus, porque Deus não nos chamou para a covardia, mas Deus nos chamou para uma vida ousada e poderosa nele, em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento, obrigada pelos conceitos que nós aprendemos aqui hoje. Pai, a minha oração é que eu e os meus irmãos, nós rendamos mesmo o nosso coração e que o Senhor possa vir trazendo luz a todas as coisas. Nós não queremos ser dominados pela covardia em nenhuma área das nossas vidas. Nós queremos fazer a tua vontade, queremos obedecer ao Senhor. Não dependemos de aprovação de pessoas, não queremos abrir concessões, não queremos ter medo, não queremos abraçar uma vida de orgulho, não queremos nada disso, Pai. Pelo contrário, nós queremos viver ousadamente no Senhor, fazendo a sua vontade, cumprindo o seu propósito, revelando a sua vida sobre a terra, e nós precisamos do Senhor para isso. Então nos ajuda. Espírito Santo nos fortalece, ilumina os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, porque nós queremos que em todas as coisas a nossa vida glorifique o Senhor, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.